Talvez você tenha sido enganado sobre relacionamentos a vida inteira, porque quase todo mundo acha que o problema está nas pessoas erradas, nas palavras erradas, na falta de sorte ou na falta de maturidade do outro. Mas Jesus revelou um mecanismo mais desconfortável. Existe um tipo de vínculo que não morre quando você se afasta. Ele continua vivo como uma dívida silenciosa. E essa dívida não destrói só a relação com alguém. Ela molda a forma como você se relaciona com todo mundo depois. Você já notou como algumas feridas mudam sua personalidade? Você não vira uma pessoa ruim. Você vira uma pessoa que se protege. Você começa a calcular, desconfiar, esperar menos, se explicar menos, se entregar menos, e chama isso de maturidade. Mas, por trás, existe um custo. Você passa a viver em relações onde ninguém consegue realmente chegar perto. E antes de avançar, eu preciso te dizer algo importante. No final deste vídeo, nós vamos fazer uma oração específica. Não uma oração emocional, nem um ritual. Uma oração de discernimento e reposicionamento para quebrar ciclos que parecem normais, mas estão drenando seus relacionamentos por anos. Porque o ensinamento mais difícil de Jesus não é bonito de ouvir. Ele é libertador, mas só quando você para de fingir que não entende. Agora pense com honestidade. Quantos relacionamentos você perdeu não por falta de amor, mas por acúmulo? Acúmulo de silêncio, acúmulo de ressentimento, acúmulo de expectativas não ditas. Às vezes não houve uma grande traição. Houve pequenas cobranças diárias, pequenas frustrações não resolvidas, pequenas interpretações erradas que ninguém corrigiu. E quando você percebeu, já existia uma distância que ninguém mais sabia atravessar. O que torna isso ainda mais perigoso é que, com o tempo, a pessoa não diz "eu estou ferida". Ela diz "eu sou assim". Ela transforma a reação em identidade. Eu sou mais fria. Eu sou mais reservada. Eu não confio em ninguém. Eu gosto de ficar na minha. E o ciclo começa a se repetir com pessoas diferentes, em contextos diferentes, como se a realidade estivesse provando uma conclusão antiga. Ninguém presta, ninguém me entende, sempre termina igual. E é aqui que o risco começa, porque Jesus não tratava a repetição como azar. Ele tratava como lei. Quando ele diz que a árvore é conhecida pelo fruto, Mateus 7,16, ele não está falando apenas de moral religiosa. Ele está revelando um princípio. Aquilo que se repete é fruto de algo que está sendo alimentado. E se o fruto é sempre o mesmo, afastamento, briga, cansaço, desconfiança, então existe uma raiz que ainda está intacta. A maioria das pessoas tenta consertar relacionamentos com técnicas, conversa, terapia, conselho, promessas, frases prontas. Tudo isso pode ajudar, sim, mas Jesus foi mais fundo do que isso. Ele mostrou que existem relacionamentos que se destroem não pela falta de diálogo, mas por uma coisa mais invisível, a necessidade de cobrar um pagamento emocional. É por isso que esse ensinamento é o mais difícil, porque ele não fala primeiro do outro, ele fala de você, não no sentido de culpa, mas no sentido de governo. Ele revela que existe um tipo de poder que você não percebe que está usando, o poder de manter alguém em dívida, e quase ninguém admite isso. Você pode até dizer "eu perdoei", mas o tom da sua voz entrega que ainda existe cobrança. Você pode dizer "já passou", mas na primeira discussão o passado volta como arma. Você pode dizer "não tenho mágoa", mas por dentro mantém uma planilha invisível. Quem errou, quanto doeu, quantas vezes aconteceu, quem deve pedir desculpas primeiro. Jesus expôs exatamente esse mecanismo quando ensinou sobre a medida com que julgamos. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com a medida com que medirdes, também vos medirão. Mateus 7, 1, 2. Isso não é uma ameaça mística,
É uma lei relacional. À medida que você usa, vira o ambiente onde você vive. Se você mede pessoas pelo erro, você passa a viver entre pessoas que medem você também. Se você mede pelo amor, você cria um espaço onde o amor respira. Isso é duro, porque significa que muita gente vive cercada da mesma dureza que espalha. E agora vem a parte que quase ninguém quer ouvir. Às vezes, a pessoa não está em relacionamentos difíceis porque sempre encontra gente ruim. Ela está em relacionamentos difíceis porque ela se tornou uma pessoa que só consegue se conectar através de cobrança, defesa e controle. Isso não é condenação. Isso é diagnóstico. E Jesus era mestre em diagnóstico. Repare como ele não se impressionava com a aparência espiritual. Ele observava coração e fruto. E por isso ele disse algo que parece simples, mas é cirúrgico. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Mateus 7,12. A maioria lê isso como regra moral. Mas, na prática, é uma instrução de engenharia relacional. Você não colhe reconciliação vivendo em modo ataque. Você não colhe confiança vivendo em modo suspeita. Você não colhe leveza vivendo em modo cobrança. E aqui entra o risco que derruba a retenção quando não é percebido. Se você continuar interpretando seus relacionamentos apenas pelo comportamento do outro, você nunca vai enxergar o padrão que se repete em você. Vai trocar de pessoa, mas levar o mesmo sistema. Vai mudar de ambiente, mas levar a mesma medida. E vai chamar a mesma repetição de destino. Agora, observe como Jesus tratava isso de forma extremamente prática. Em vez de dizer, o outro precisa mudar, ele dizia, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então vem. Mateus 5, 23, 24. Isso é chocante porque inverte a ordem. Ele não começa com ritual, com aparência, com religião. Ele começa com relações. Ele está dizendo, em outras palavras, o que você chama de vida espiritual, sem reconciliação, vira apenas teatro. E tem mais. Jesus não romantizava a paz. Ele denunciava a falsidade. Ele dizia que se você vai corrigir, corrija com verdade, não com veneno. Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Mateus 18:15. Jesus não ensinou fofoca disfarçada de oração. Ele ensinou o confronto limpo. Isso é raro e difícil, porque exige maturidade. Falar com a pessoa, não sobre a pessoa. Mas ainda não chegamos no ponto principal. O ensinamento mais difícil de Jesus sobre relacionamentos aparece quando Pedro pergunta algo que todo ser humano já pensou. Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Mateus 18, 21. A pergunta de Pedro é humana. É a pergunta de quem quer um limite, um número, um ponto em que finalmente pode dizer, agora eu tenho direito de desistir. E a resposta de Jesus foi desconcertante. Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 22. Muita gente lê isso como perdoe infinitamente e para por aí. Mas Jesus não parou por aí. Ele contou uma parábola imediatamente depois. E é nessa parábola que está a revelação que quase ninguém encara. Porque Jesus não estava falando de bonzinho. Ele estava falando de dívida. Na parábola, um homem tinha uma dívida impagável e foi perdoado. Depois, esse mesmo homem encontrou alguém que lhe devia uma quantia pequena e o sufocou exigindo pagamento. Mateus 18, 23, 28. Essa cena é quase física. Sufocou. É assim que dívidas emocionais funcionam. Você não discute, você aperta. Você não conversa, você cobra. Você não reconcilia, você exige. E é aqui que você começa a entender por que esse ensinamento é o mais difícil. Jesus está mostrando que existe gente que quer misericórdia para si, mas justiça dura para o outro. Existe gente que quer ser compreendida, mas não compreende. Quer ser perdoada,
mas não perdoa. Quer segunda chance, mas não dá. E isso não destrói só relações. Isso endurece a própria alma. Jesus conclui com uma frase que muitos evitam. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Mateus 18:35. Isso não é para te assustar, é para te despertar, porque Jesus está dizendo que perdão não é etiqueta social, é uma chave espiritual. Sem isso, a pessoa fica presa num cárcere invisível. E aqui eu preciso ser extremamente claro. Perdão não é dizer não doeu. Perdão é renunciar ao direito de cobrar o pagamento. É por isso que é difícil, porque no fundo a mente humana quer que o outro pague. Nem que pague em forma de culpa, nem que pague com sofrimento, nem que pague com distância, mas pague. Jesus ensinou que essa cobrança é um veneno que parece justiça, mas vira prisão. E a ciência hoje observa um reflexo disso. Quando uma pessoa rumina ofensas continuamente, ela ativa circuitos de estresse, como se o evento estivesse acontecendo de novo. A memória emocional reacende o corpo. Cortisol sobe, sono piora, irritabilidade aumenta. E a pessoa não percebe que está vivendo com o corpo preso a um passado que já passou. Jesus já sabia disso quando ensinou que a falta de perdão aprisiona e pesa. Salomão tocou no mesmo ponto de forma direta. O homem sábio é tardio em irar-se e sua glória é perdoar a ofensa. Provérbios 19:11. Repare, glória, não fraqueza, glória. Porque perdoar exige um tipo de força que o ego não tem, exige domínio. E aí surge a pergunta que define se você vai mudar ou repetir. Como perdoar sem virar tapete? Como liberar a dívida sem permitir abuso? Como obedecer Jesus sem se destruir? É aqui que a maioria se confunde e faz duas coisas erradas. Ou vira duro e distante, ou vira permissivo e se machuca de novo. Jesus não ensinou nenhum dos dois extremos. E é justamente isso que quase ninguém percebe. Existe um caminho de perdão que não é ingenuidade, e existe um limite que não é ódio. Mas esse ponto não pode ser entregue agora, porque ele é o mecanismo central que vai reorganizar tudo o que você entende sobre relacionamentos. Se você entender esse próximo passo, você não vai apenas melhorar suas relações, você vai quebrar um padrão geracional. Vai parar de repetir o mesmo tipo de conflito em lugares diferentes. E isso exige que você veja a diferença entre três coisas: perdão, reconciliação e acesso. Jesus diferenciava isso o tempo todo. E quando você aprende essa diferença, você para de confundir paz com submissão e amor com ausência de limites. É exatamente isso que vamos abrir na próxima parte. Se você entendeu a parábola do credor incompassivo apenas como seja bonzinho, você ainda não entendeu o que Jesus estava fazendo ali. Aquela história não foi contada para produzir emoção, foi contada para revelar uma lei relacional invisível. Quem vive cobrando pagamento emocional não apenas destrói vínculos, ele cria um ambiente onde a própria vida começa a cobrar dele do mesmo jeito. E aqui está o perigo. Isso acontece mesmo quando a pessoa se considera justa. Porque a cobrança quase nunca aparece como maldade. Ela aparece como lógica, ela aparece como princípio, ela aparece como eu só quero respeito. Ela aparece como eu só não aceito ser feito de bobo. E sem perceber, a pessoa transforma qualquer relação em tribunal. É por isso que Jesus disse, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também. Mateus 7:2. Não é uma frase para assustar, é uma descrição de ambiente. À medida que você usa, vira o tipo de mundo em que você vive. Agora, antes de irmos para o ponto de virada, eu preciso colocar uma peça no lugar que quase ninguém coloca. E é aqui
que muita gente estraga a própria vida achando que está obedecendo a Jesus. Existem 3 coisas que a maioria confunde: perdão, reconciliação, acesso. E se você confundir essas 3, você vai cair em um dos 2 extremos que derrubam relacionamentos. Ou vira rígido e orgulhoso, ou vira permissivo e se machuca de novo. Jesus nunca ensinou nenhum desses extremos. Ele ensinou um terceiro caminho, e é exatamente esse caminho que a mente humana resiste, porque ele exige domínio. Vamos definir com clareza, porque isso vai mudar tudo. Perdão é uma decisão interna. Renunciar ao direito de cobrar pagamento é libertar o outro da sua cobrança e libertar você do cárcere da ofensa. Jesus não romantiza isso. Ele coloca como chave espiritual: e quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém. Marcos 11:25. Repare, ele liga perdão à liberdade de fluxo espiritual. Não porque Deus é infantil, mas porque rancor vira bloqueio. Reconciliação é um processo bilateral. Exige arrependimento, verdade, mudança, reconstrução. Nem sempre acontece. Jesus valorizava a reconciliação, mas nunca a transformou em fantasia. Em Mateus 18, ele fala de confrontar, ouvir, envolver testemunhas se necessário. Ou seja, reconciliação exige realidade, não desejo. Acesso é o nível de proximidade que alguém tem na sua vida. E aqui está o erro que destrói tudo. Muitas pessoas acham que perdoar significa dar acesso total de novo. E quando isso dá errado, elas concluem: Jesus não funciona, ou perdoar é ser bobo. Não, o problema foi confundir categorias. Perdão não é convite. Perdão é libertação. Reconciliação é restauração. Acesso é administração. E Jesus administrava acesso o tempo todo. Isso é importante demais para passar rápido. Jesus amava pessoas, mas não se entregava indiscriminadamente. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. João 2:24. Isso é chocante para muita gente. Ele amava, mas não confiava do jeito que a nossa cultura entende confiança. Ele tinha discernimento. Ele sabia quem era quem. Ele não se deixava manipular. Ou seja, Jesus não ensinou ingenuidade. Ele ensinou misericórdia com inteligência. E aqui surge o primeiro mini mistério que prende muita gente num ciclo. Por que alguns relacionamentos parecem sempre repetir o mesmo padrão, mesmo depois de perdão e recomeço? Porque o perdão foi feito sem discernimento e o acesso foi entregue sem mudança real. A pessoa não estava praticando o caminho de Jesus, estava apenas tentando manter paz. Jesus não ensinou paz falsa. Ele disse: bem-aventurados os pacificadores. Mateus 5:9. Pacificador não é quem evita conflito, é quem cria paz verdadeira. E paz verdadeira quase sempre passa por verdade desconfortável. Agora, observe o que isso significa na prática. Você pode perdoar alguém e ainda assim estabelecer limites. Isso não é ódio, isso é governo. A Bíblia chama isso de sabedoria. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4:23. Guardar o coração não é fechar-se, é administrar o que entra e o que permanece. E aqui entra a parte que mantém a retenção alta. A maioria das pessoas não tem problema com o que Jesus ensinou sobre amor. Elas têm problema com o que Jesus ensinou sobre verdade, porque verdade expõe o que a gente não quer ver. Às vezes, a gente alimenta relacionamentos doentios por medo de ficar sozinho. Às vezes, a gente tolera falta de respeito para não enfrentar abandono. Às vezes, a gente aceita migalhas para não confrontar o vazio. E, então, chama isso de bondade. Jesus não chamaria isso de bondade, ele chamaria de cegueira.
Quando ele diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, Mateus 24:12, muita gente aplica ao mundo, mas isso também pode acontecer dentro de relações. Quando a injustiça se repete, o amor vira gelo. E aí, a pessoa acha que perdeu o coração. Não. Ela perdeu o limite e perdeu o senso de justiça. E o coração entrou em autoproteção. Mas agora vem a quebra de expectativa. O ensinamento mais difícil de Jesus não é apenas perdoar. É perdoar do íntimo e, ao mesmo tempo, não viver em cobrança, nem em submissão. E isso exige uma habilidade rara: separar o fato do significado. A psicologia moderna fala sobre isso de maneira técnica. O cérebro humano cria narrativas para proteger a identidade. Quando alguém te fere, não é apenas uma atitude. A mente transforma em significado. Eu não sou amado, eu sou descartável, eu não tenho valor. E aí você reage não ao fato, mas ao significado. Você luta por validação, você cobra prova, você tenta fazer o outro pagar pela ferida. Jesus ensinou um caminho diferente. Ele ensinou que sua identidade vem de Deus, não da reação do outro. Por isso, ele não precisava vencer discussões para existir. Ele não precisava provar. Ele era. E aqui está o ponto que muitas pessoas não percebem. Quando você não sabe quem é, você usa relacionamento como fonte de identidade. E então qualquer ameaça ao vínculo vira desespero. Você cobra, controla, manipula, se sacrifica demais ou se fecha completamente, não por maldade, por necessidade. Jesus não ensinou relacionamento como muleta. Ele ensinou relacionamento como expressão de um coração governado. É por isso que ele disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22:39. Muita gente interpreta isso como frase romântica. Mas há um princípio duro aqui. Se você se odeia, seu amor pelo outro vira dependência. Se você se abandona, seu amor vira negociação. Se você não tem governo interno, seu relacionamento vira campo de guerra. Mas atenção, eu não estou voltando ao estado interior como tema principal. Eu estou mostrando uma lei relacional objetiva. Quando uma pessoa tenta fazer o outro pagar por significados antigos, ela destrói o presente. E agora vem a ameaça cognitiva que muita gente evita olhar. Às vezes você não está brigando com seu parceiro, seu familiar, seu amigo pelo que ele fez hoje. Você está cobrando nele uma dívida que começou muito antes, em outra pessoa, em outro tempo, em outra história. E o relacionamento atual vira palco de um julgamento antigo. Jesus tratava isso como cegueira espiritual. Ele dizia: por que reparas no argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu próprio olho? Mateus 7:3. Isso não é insulto, é diagnóstico. A trave é uma lente, é um filtro, é uma interpretação que distorce tudo. E quando você vê isso, você entende por que Jesus chamou tanta gente de hipócrita. Não no sentido de xingar, mas no sentido original, ator. Pessoa que representa, pessoa que reage como se estivesse vivendo uma coisa, mas está vivendo outra. Está no presente, mas lutando com o passado. Agora, aqui está a falsa revelação que muita gente aceita. Então é só conversar melhor. Não. Se fosse só isso, seus relacionamentos já teriam mudado. Comunicação ajuda, mas não resolve uma dívida invisível. A revelação parcial real é esta. O ensinamento mais difícil de Jesus sobre relacionamentos envolve a renúncia do direito de cobrar, junto com a coragem de estabelecer verdade e limite. Mas ainda falta a peça final. Falta o mecanismo que Jesus revelou que impede esse ciclo de voltar. Porque alguém pode até perdoar uma vez, pode até prometer mudar, pode até fazer as pazes, mas o que impede a mente de voltar à cobrança no próximo conflito? O que impede o coração de reabrir a planilha invisível
Existe uma resposta nos ensinamentos de Jesus que quase ninguém aplica porque parece simples demais, mas é uma das chaves mais poderosas para transformar relacionamentos sem virar refém de ninguém. E quando você enxergar isso, você vai entender por que Jesus não apenas falava sobre perdão, ele falava sobre palavras, sobre pactos, sobre acordos, sobre verdade. Ele sabia que relacionamentos são construídos por leis, não por sentimentos momentâneos. É isso que vamos fechar na próxima parte. E aí, a oração no final vai fazer sentido, porque ela não será para sentir paz, será para tomar uma decisão que muda o tipo de ambiente que você cria ao seu redor. Existe um ponto em que as pessoas acham que estão vivendo relacionamentos, mas na prática estão vivendo negociações emocionais. E é por isso que tudo vira pesado. Você não conversa para se entender, você conversa para vencer. Você não pede desculpas para restaurar, você pede desculpas para encerrar o assunto. Você não perdoa para libertar, você perdoa para virar a página, mas mantém o mesmo sistema por baixo. Jesus não ensinou relacionamento como teatro de paz. Ele ensinou o relacionamento como verdade com misericórdia. E essa combinação é justamente o que mais falta hoje. Ou a pessoa fica só na verdade e vira pedra, ou fica só na misericórdia e vira tapete. Jesus não foi nenhum dos dois. Ele foi firme e manso ao mesmo tempo. E é exatamente isso que torna o ensinamento dele difícil. Exige maturidade. A peça final que faltava e que quase ninguém aplica é esta. Jesus ensinou que o coração só muda de ambiente quando a pessoa muda o padrão de verdade que tolera e o padrão de palavras que usa. Ele sabia que relacionamentos se sustentam por pactos invisíveis. E esses pactos são formados, mantidos e quebrados por palavras. Por isso, ele disse algo que parece simples demais, mas é um dos códigos mais profundos de convivência. Seja, porém, o vosso falar. Sim, sim. Não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Mateus 5:37. Muita gente lê isso como regra de linguagem, mas Jesus estava ensinando uma lei relacional. Quando suas palavras não têm clareza, seus vínculos viram confusão. Quando seu sim não é firme, você cria expectativas falsas. Quando seu não é indireto, você cria ressentimento. E quando você vive entre talvez, quem sabe, depois, vamos ver, você produz um relacionamento onde nada é seguro, nada é definido, e a ansiedade ocupa o espaço onde deveria existir confiança. Esse é um ensinamento duro, porque ele exige responsabilidade emocional. Exige dizer a verdade antes do acúmulo virar veneno. Exige não usar silêncio como punição. Exige não usar gentileza como máscara. Exige maturidade para não manipular o outro com ambiguidade. Jesus sabia que grande parte das relações se destrói por duas coisas que parecem pequenas, mas não são: promessa vaga e limite inexistente. E quando o limite não existe, a cobrança nasce. Quando promessa é vaga, a decepção nasce. A mente humana tenta estabilizar isso cobrando pagamento emocional. E aí você volta para o tribunal invisível que destrói tudo. Agora entenda o que Jesus fez em Mateus 18. Ele não disse, aguente calado. Ele deu um método. Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Mateus 18:15. Isso é clareza, é higiene, é proteção contra o veneno da triangulação. Porque quando você não fala com a pessoa e fala sobre a pessoa, você alimenta um relacionamento paralelo, o relacionamento do ressentimento. E esse relacionamento paralelo cresce até dominar o real. E aqui entra algo que a psicologia moderna também observa. Conflitos não resolvidos mantêm o sistema nervoso em estado de alerta. A pessoa passa a reagir, não a responder.
a amígdala assume. A interpretação fica mais agressiva, o tom sobe mais rápido, a paciência diminui, e então se diz: eu tenho um gênio difícil. Às vezes não é gênio, é um corpo que vive em ameaça relacional constante, porque não existe clareza, não existe limite, não existe verdade bem colocada. Jesus já ensinava isso quando falava de paz e reconciliação antes de qualquer outra coisa. Mateus 5, 23, 24. Ele sabia, sem alinhamento, o relacionamento vira ruído, e ruído constante vira desgaste. Mas aqui está o ponto de virada que fecha a revelação. O ensinamento mais difícil de Jesus sobre relacionamentos não é apenas perdoar, nem apenas confrontar. É sustentar um tipo de coração que não cobra e um tipo de verdade que não manipula. Isso é raro, porque a maioria das pessoas confronta para humilhar, ou perdoa para parecer superior, ou estabelece limite para punir. Jesus não fazia nada disso. Quando ele estabelecia um limite, era por verdade, não por vingança. Quando ele se afastava, era por discernimento, não por desprezo. Quando ele perdoava, era por liberdade, não por fraqueza. Repare no próprio Jesus diante de acusações falsas. Ele não se defendia compulsivamente. Ele não entrava em disputa para provar. Isso não era passividade, era governo. Ele sabia que relacionamento saudável não se constrói na base do desespero por aprovação. Por isso ele ensinou: bem-aventurados os mansos. Mateus 5:5. Manso não é fraco. Manso é alguém que tem força, mas tem domínio. E domínio é o que protege relacionamentos. Agora, a pergunta que resolve sua vida relacional não é: como eu faço o outro mudar? A pergunta é: qual sistema eu estou alimentando com minhas palavras e medidas? Se você usa sarcasmo, você alimenta a guerra. Se você usa silêncio como punição, você alimenta a distância. Se você usa culpa, você alimenta submissão temporária e ódio acumulado. Se você usa acusação, você alimenta defesa. E se você usa manipulação emocional, você alimenta insegurança. Jesus ensinou um caminho mais elevado: verdade com amor. Antes, seguindo a verdade em amor, Efésios 4:15. Verdade sem amor vira agressão. Amor sem verdade vira permissividade. Jesus não escolhia um, ele sustentava os dois. E aqui está o detalhe que muda tudo e que quase ninguém aplica. Você não constrói relações saudáveis apenas perdoando ofensas. Você constrói relações saudáveis criando um ambiente onde ofensas deixam de ser o idioma principal. Isso exige clareza, limite e responsabilidade. Por isso, Provérbios diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15:1. Isso não é fale baixo para evitar briga. É uma lei de ambiente. Há palavras que desarmam, há palavras que inflamam. Jesus dominava isso. Ele sabia quando silenciar, quando responder, quando retirar-se, quando confrontar. E agora, finalmente, você entende por que esse é o ensinamento mais difícil. Porque não depende só do outro. Depende do tipo de pessoa que você decide ser quando ninguém está te tratando do jeito que você gostaria. Você pode sair deste vídeo com uma ideia bonita sobre perdão, ou pode sair com uma mudança real, parar de viver em tribunal e começar a viver em aliança com verdade. E como prometido, vamos concluir com uma oração, não para sentir algo, mas para decidir com clareza qual sistema você vai sustentar a partir de hoje. Se puder, feche os olhos por um instante. Senhor, eu reconheço que muitas vezes eu confundi amor com medo de perder e confundi paz com silêncio acumulado. Eu reconheço que por dentro eu mantive cobranças, medi pessoas com dureza e usei palavras que criavam distância. Hoje eu não peço apenas melhora nos meus relacionamentos. Eu peço discernimento. Ensina-me a perdoar de verdade, renunciando à cobrança invisível.
e ensina-me a estabelecer limites com sabedoria, sem ódio e sem manipulação. Renova meu falar, para que meu sim seja sim e meu não seja não, sem jogos e sem veneno. Dá-me coragem para confrontar com amor, para ser verdadeiro sem ferir e para amar sem me destruir. E que os meus relacionamentos sejam governados pela tua verdade e pela tua paz. Amém. Se essa oração foi para você, não responda com promessa grande. Responda com uma decisão simples. Escreva nos comentários: eu escolho verdade sem cobrança. E se você quer continuar crescendo nesse tipo de ensinamento, profundo, prático e sem superficialidade, siga e se inscreva no canal. Não para consumir mais vídeos, mas para sustentar um caminho. Porque relacionamentos não mudam por acaso. Eles mudam quando alguém decide parar de repetir o mesmo sistema.